Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 9 de dezembro, celebramos São Juan Diego. Nosso santo de hoje era um índio asteca que nasceu no ano de 1474, na região onde hoje em dia fica a Cidade do México. Era de uma família muito pobre, era camponês e trabalhava fabricando esteiras. Ele tinha um pequeno comércio de venda dessas esteiras aí. Ele vivia com uma esposa, eles tinham um pequeno pedaço de terra que eles cultivavam, que eles cuidavam e onde eles moravam. Acabou que, por conta da evangelização recebida dos frades franciscanos, Juan Diego acabou se convertendo ao cristianismo e decidiu buscar o batismo. E o desejo dele de receber os sacramentos era tão grande que ele caminhava uma distância que equivale a mais de 22 quilômetros a pé para participar da catequese. Porque era somente pela participação na catequese que ele poderia receber o batismo e os outros sacramentos. No final das contas, ele de fato foi batizado, mas pouco tempo depois ele se tornou viúvo. A esposa dele faleceu e aí ele passou, já vivendo sozinho, a se dedicar ainda mais à religião, à visita à igreja. Ele costumava ir à igreja, por mais que fosse distante da casa dele, sempre aos sábados e aos domingos. E numa dessas ocasiões em que ele voltava da igreja para a casa dele, mais precisamente no dia 9 de dezembro de 1531, por volta das 3h30 da tarde, ele recebeu a primeira aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, que, entre outras coisas, dizia para ele: Joãozinho, meu queridinho. Nossa Senhora mostrava muita afabilidade, muito carinho em relação a ele. E Nossa Senhora, nessas aparições, deu a ele a missão de procurar o bispo, pedindo a ele que mandasse construir uma igreja naquele local da aparição. Acabou que o bispo, ao receber o índio Juan Diego, ele não teve muita fé naquilo. E, incrédulo, ele pediu provas concretas da aparição que o Juan Diego estava falando para ele. Juan Diego ficou muito triste com isso, porque o bispo não acreditou nele. A própria Virgem Maria consolou Juan Diego em relação a isso. E numa aparição que aconteceu na terça-feira seguinte à visita ao bispo, no dia 12 de dezembro daquele ano, Nossa Senhora apareceu a ele e pediu a Juan Diego que fosse colher flores, o que era um pedido esquisito, porque era inverno. Então não fazia muito sentido colher flores nessa época, mas ele, obediente, foi, e apesar de ser inverno, ele colheu flores muito bonitas. Nossa Senhora pediu que ele recolhesse essas flores e depois fosse mostrar ao bispo. E assim ele fez. Recolheu tudo aquilo, guardou um monte de flores na túnica dele e, chegando diante do bispo, ele abriu a túnica, as flores caíram no chão e tanto ele como o bispo ficaram espantados quando viram que no tecido da túnica estava impressa a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, tal qual Juan Diego a viu. E aí, claro, o bispo acabou acreditando, mandou construir a capela, seguindo o direcionamento de Nossa Senhora. Juan Diego decidiu deixar tudo, vendeu os bens que ele tinha, deixou tudo para o tio e foi morar numa salinha que tinha ao lado da capela que o bispo mandou construir. E, a partir de então, ele passou a se dedicar ao apostolado de divulgar as mensagens que Nossa Senhora tinha dado para ele e as aparições de Nossa Senhora de Guadalupe. Muitas pessoas no México, inclusive índios, se converteram a partir exatamente dessas pregações, desses testemunhos de Juan Diego. Além disso, ele tinha uma vida espiritual muito profunda, especialmente voltada para a devoção eucarística. Aliás, ele inclusive conseguiu uma autorização especial do bispo que o permitia comungar 3 vezes por semana, o que era uma coisa muito rara na época. Dificilmente alguém, naquela época, conseguia uma autorização desse tipo junto ao bispo do local. Mas o bispo, claro, já acreditava, já sabia da virtude de Juan Diego
e permitiu a ele comungar 3 vezes por semana, e ele já ficou muito feliz com isso. E comungar com mais frequência, inclusive, deu para ele muito mais ânimo, muito mais vigor para propagar a devoção à Santíssima Virgem e o conteúdo das aparições que ele presenciou. Nos inspiremos na vida desse homem camponês índio, simples, sem muitos estudos, mas que foi escolhido pela Virgem Maria para ser testemunha das suas aparições no México, em Guadalupe. Nos inspiremos na sua fidelidade, na sua perseverança por cumprir a vontade de Deus manifesta por intermédio da Virgem Maria. Nos inspiremos no espírito de obediência e de humildade que ele tinha, inclusive diante da igreja e do bispo, mesmo quando o bispo não acreditava naquilo que ele dizia. Nos inspiremos na sua humildade, na sua obediência e na sua profunda devoção mariana, no seu amor à Santíssima Eucaristia. Nos inspiremos para que, como ele foi, nós também sejamos resposta nos nossos dias. São Juan Diego, rogai por nós.